Hola mis queridos, buenas tardes. Hoy empezaremos más una semana de clases, que será una semana llena de bendiciones para todos ustedes, ¿vale? Sejam bem-vindos a nossa classe de espanhol de hoje. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, tá bem? Na nossa aula de espanhol de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade. E por falar em atividades, eu gostaria de conversar com vocês mais uma vez sobre as nossas atividades na semana em que nós estamos de aulas remotas, tá bem? Na verdade, semana passada nós estivemos em aulas presenciais, mas como na terça nós estávamos em feriado, não tivemos aula com o 8º ano, certo? Mas a última semana de aulas virtuais, nós estudamos uma leitura do texto, interpretação e compreensão leitura, e deixei algumas páginas para vocês responderem mediante a esse estudo de compreensão leitura, certo? Eu recebi a atividade de pouquíssimas pessoas, tá, gente? E assim, nós temos que firmar esse compromisso. A gente sabe que não é fácil, é algo muito novo para todo mundo, é um ano assim atípico que nós, nem nas nossas maiores hipóteses e imaginações a gente iria pensar que íamos viver isso, mas é importante também a gente encarar e firmar o nosso compromisso cumprindo, tá? Nós temos uma semana de aula em casa, né, aulas remotas, como nós estamos nessa, e temos uma semana de aulas na escola. Uma não exclui a outra. Uma não faz com que a outra semana não seja produtiva, muito pelo contrário, elas somam-se. Então, nós precisamos trabalhar durante as 2 semanas o que se pede, tá? Se houver dúvidas, eu já expliquei a vocês. Eu estou disponível a tarde inteira para vocês, o nosso horário de aula comum, né? Eu vou estar disponível para responder as dúvidas de vocês, esclarecer alguma coisa. Então, por favor, usem, né, de tudo que nós temos. Já dizia um ditado, né? A gente vai aprender de tudo e usar do que for preciso. Então, a mesma coisa nessa situação nova que nós estamos vivenciando, tá bem, meus queridos? Então, nós precisamos sim nos apoiar e caminhar juntos. Afinal, esse é o nosso propósito, não é isso? Então, a leitura do texto é na página 92 e 93. O texto fala sobre profissões para os jovens, né? Profissões para os jóvenes. Fala sobre empreendedorismo. Como que hoje, né, os jovens estão entrando no meio de trabalho, como que eles estão empreendendo melhor, como eles têm um conhecimento melhor da parte financeira, como eles se interessam por essa parte, tá? Porque, na verdade, a gente não pode apenas ter uma formatura e não pensar em empreender, né? Empreender não quer dizer apenas montar o seu próprio negócio, mas também você trabalhar as finanças de maneira que vai possibilitar viver melhor, vai possibilitar um futuro melhor e vai possibilitar também que você encaixe as suas necessidades no que você ganha com o seu trabalho, tá? E aí nós temos a primeira atividade, compreendendo o texto, na página 94, vale? A primeira pergunta, de que habla o texto? Então, do que o texto fala, né? Então, a ideia central do texto é empreendedorismo entre os jóvenes, tá? Então, o texto fala sobre empreendedorismo para os jovens, tá? O texto inteiro tem essa temática. 2. ¿Conoces a alguien que te parece um empreendedor? Que características tem esta persona? Então, você conhece alguém com características empreendedoras, né? Alguém que parece empreendedor para você? Então, geralmente, nas famílias, tem sempre aquela tia, a avó, a prima que vende alguma coisa, né? Vende alguma peça íntima, vende lanches, vende roupas. Então, se você tem essa pessoa na sua família, então é sobre essa pessoa que você vai falar aqui, tá? Se você conhece alguém, mesmo que não seja da sua família, que tenha um espírito empreendedor, que eu sei que vocês devem conhecer, então vocês vão colocar aqui algumas características que essa pessoa tem e que a faz ser uma empreendedora, tá? Terceira questão. Segundo o texto, a maioria dos jóvenes, então, segundo o texto, a maioria dos jovens, A, são empreendedoras, la B, vivem com seus padres, la C, sabem de finanças, la D, não são inovadoras,
e la E não tiene interesse por el dinheiro, de acordo com o texto, tá? Então, de acordo com o texto, a maioria dos jóvenes vivem com seus padres, eles moram com os seus pais, tá? É uma realidade também muito aqui do nosso país, visto que tem países capitalistas, muito capitalistas, que os jovens, ao completarem 18 anos, eles são quase que empurrados a viverem sozinhos, a trabalhar, a se sustentar. Então, eles visam muito isso. Como o nosso país, e principalmente a nossa cultura da nossa região, muitos jovens continuam vivendo com seus pais mesmo, tendo uma vida financeira independente, tá? 4. Marca V para verdadeiro e F para falso em las sentencias abaixo de acordo com o texto. Então, aqui ainda de acordo com o texto, tá? A gente precisa compreender isso. Quando diz de acordo com o texto, não é a nossa opinião, tá? É o que está descrito na leitura que você fez do texto, tá bom? No texto. Lá, los jóvenes buscan siempre nuevas soluciones e nuevas áreas de oportunidade. De acordo com o texto, os jovens, eles buscam sempre novas soluções e novas oportunidades. Vale, verdadeiro. Os jovens estão sempre buscando coisas novas, a maneira de inovar, criar algo novo, empreender. Então, o espírito jovem, ele traz isso, né? Essa perspectiva. Lá bem, Bill Gates e os fundadores de Google e de Yahoo foram jovens que empreenderam. Então, Bill Gates e os fundadores do Google e do Yahoo foram jovens que empreenderam. Sim, verdadeiro. Eles criaram esses sites de conversa, sites de pesquisa, né? Então, eles sim empreenderam, eles tiveram uma ideia inovada e essa ideia, né, pegou no gosto, que hoje a gente usa para praticamente tudo, né, gente, para pesquisar praticamente tudo. Então, criador de jogos eletrônicos, nós temos inúmeros jovens, criadores de desenhos, personagens animados, também são pessoas que empreenderam. Eles vendem uma ideia, tá? Lá C. Los jóvenes que não estão solteiros tienen mais facilidade de ser empreendedores. Então, os jovens que não estão solteiros têm mais possibilidade e facilidade de serem empreendedores? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Falso. Geralmente, os jovens solteiros, eles têm mais chance, mais facilidade de empreender, visto que eles têm mais tempo também, né? Entre aspas. La D. Se tiene que fomentar a mentalidade empreendedora de los jóvenes. De acordo com o texto, tem-se que fomentar a mentalidade empreendedora dos jovens? Sim, nós temos que trabalhar nessa perspectiva de que o jovem ele queira, né, e ele saiba ser empreendedor, ele saiba criar coisas novas, soluções, ele tenha ideias que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente não pode se fechar apenas em dizer, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um professor. Por quê? Porque empreender vai além disso, né? Como eu disse a vocês, tem um pouco de conhecimento de finanças, né? Você vender o seu trabalho, saber vender o seu trabalho bem vendido, tá? Valorizar. E lá los jóvenes para sua sobrevivência tienen que esperar todo de seus padres. E aqui, de acordo com o texto, é falso, né? Os jovens não precisam esperar tudo de seus pais, eles podem ir em busca do seu trabalho, do seu conhecimento, de sua formação, tá? Claro que nós estamos falando de jovens e vocês ainda são adolescentes, né? Pré-adolescentes, na verdade, alguns. Nós estamos falando de jovens, então, mais velhos que vocês, né? O jovem morando com o pai, com a mãe, ele não necessariamente precisa, né, necessariamente de tudo que for comprar, pedir aos pais, né? Ele pode ter o seu lucro, pode ter o fruto do seu trabalho, certo? Uma coisa não impede a outra, tá bem? E lembrando que mesmo os jovens empreendedores, quando se trabalha nessa perspectiva empreendedora, o empreendedorismo, nós não estamos trabalhando na perspectiva de que você vai parar os estudos para trabalhar, certo? Como eu acabei de repetir, uma coisa não vai anular a outra. Você vai ter que fazer o malabarismo para conseguir conciliar tudo. Se você não consegue, então pelo menos ter um pensamento empreendedor. Você saber como vai aplicar suas finanças,
ter um pensamento de sustentabilidade, de responsabilidade. Então, isso tudo são pensamentos de empreendedores, tá bom? Nós temos hoje, gente, inúmeros youtubers, blogueiros, né? Pessoas que conseguem arrecadar dinheiro, se manter através de divulgações, propagandas, né? São os influencers. Então, eles ganham para influenciar pessoas, né? Para influenciar os jovens. Nós já estudamos isso. Eles têm um peso muito grande na influência dos jovens de hoje. E por que não a gente se influenciar como empreendedor, tá? Não é para todos os jovens pensarem em ser youtubers, não é para todos pensarem em ser blogueiros, porque nós temos amplas áreas para se empreender, tá? Até mesmo você vender docinhos é uma forma de empreender, certo? Então, empreender também é um pensamento que você tem de aplicação correta de suas finanças, tá? A quinta questão, ela é pessoal, né? A pergunta diz o seguinte: ¿piensas ser emprendedor? ¿Qué características tienen que puedes ayudar neste projeto? Então, pergunta se você pensa em ser empreendedor e que características você tem que podem te ajudar neste projeto, tá? Então, eu disse para vocês na aula anterior que eu tenho uma irmã empreendedora, né? Ela tem uma loja virtual e ela trabalha com venda de acessórios femininos e masculinos, né? E ela resolveu empreender, então ela foi lá, foi em busca, foi atrás. Então, como ela trabalha no meio digital, né, no meio das redes sociais, a primeira coisa que a pessoa tem que ser é comunicativa, né? Porque ele vai trabalhar diretamente com pessoas, ele tem que gostar de estar ali nas redes sociais, ele tem que gostar de estar tirando fotografias, porque quem vê, dizem, né, nos memes, quem vê close não vê corre. Então você vê a foto bonita, preparada, mas você não tá vendo o que a pessoa fez antes para aquela fotografia estar ali, né? A busca de fornecedores, o espaço para fotografar, o cenário, a edição das fotos, responder às mensagens o tempo todo das pessoas, estar preparado para que as pessoas perguntem os valores, para que as pessoas perguntem sobre forma de pagamento. Então, empreender, nós não estamos dizendo que é algo fácil, mas o jovem precisa ter esse pensamento, até porque vocês serão profissionais do futuro, não é verdade? Então, a gente precisa ter esse pensamento, porque empreender é uma necessidade, né, da gente hoje. E na sexta, que passos darias para abrir um negócio? Então, também é pessoal, só que nós temos uma maneira de abrir um negócio, né? Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer era consultar um especialista em negócios e no ramo que você deseja empreender, certo? Outra coisa que nós podemos fazer também é ahorrar dinheiro, poupar dinheiro, economizar para investir no que a gente vai empreender. Registrar a empresa, então, registrar a empresa para pagar impostos. Como a gente hoje trabalha muito com o meio virtual, né, as pessoas abrem um negócio mesmo apenas consultando um especialista, pede um designer gráfico que crie uma logo, né, para sua empresa, crie uma figurinha para que você monte uma imagem, todas as outras têm o seu logo. Então, existem técnicas para se abrir um negócio, tá? São sugerências, né? Sugestões para que a gente abra o próprio negócio. Como vocês ainda estão na idade escolar, vocês não abrirão negócio agora, né? Principalmente porque os pais, eles desejam que vocês invistam em estudo. Mas lembrem-se, estudar não significa não pensar em empreender, tá? Empreender não é sempre só abrir um negócio, ter o pensamento empreendedor, tá? Quantas pessoas não se formam em advocacia, né? Também na área de licenciatura como professores e pensam em ter o seu próprio escritório, né? Existem muitos professores que trabalham dando palestras para outros professores, ministrando cursos. Então, a se pensar também em abrir o seu próprio negócio, né? Empreender, tá? Depois nós tivemos o diálogo, né? Que também eu li para vocês na aula anterior e que tem um exercício sobre o diálogo, mais uma compreensão que nós vamos corrigir agora, tá? Marque nas opções abaixo 1 para Juan e 2 para Maria e 3 para nenhum deles.
Então, quando for uma ação de rua, nós vamos marcar 1. Quando for uma ação de Maria, 2. E quando não for nenhum deles, 3, vale? Então, trabalha em uma tienda de prendas de vestir. Quem é que trabalha numa loja de roupas, né, de vestimentas? Nenhum deles, vale? Então, 3. Trabalha com contabilidade. Quem é que trabalha com contabilidade? Muito bem. 1, Juan. Lá sei. Foi tomar um café. Nenhum deles foi tomar café. Então, 3. La D es gerente. Quem é que é um gerente? 2. La E está retrasado para o trabalho. Qual deles está atrasado para o trabalho? Muito bem, 1. E aí a última atividade, na página 96, né, lá na imagem, onde algumas pessoas, alguns profissionais estão apontando para a professora e estão dizendo: ele foi minha professora. Que orgulho, não, para o professor sentir que contribuiu para a formação de profissionais e ver essas pessoas atuando, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo os jovens, né, alunos que eu já tive o prazer de ter contato, contribuir com a aprendizagem e aprender muito também, quando eu vejo eles trabalhando, né? Quando eu vejo eles prosperando, fazendo o que eles gostam, fazendo o que queriam. Isso é muito gratificante, de verdade, de verdade. Alguns, às vezes, encontram a gente pela rua e às vezes não falam, outros falam, abraçam, né? Mesmo aqueles que não têm um contato permanente com a gente fica feliz, mesmo de longe, tá? A felicidade é bem grande de vê-los crescer, vê-los voar. É para isso que a gente trabalha junto, para que todos possam alcançar os seus voos, para que todos possam se realizar nas suas possibilidades, tá? Dentro das suas possibilidades. Então, a docência é a madre de todas as profissões. A docência é a mãe de todas as profissões. Então, para todas as profissões, nós teremos professores, tá? Mesmo que não sejam pessoas licenciadas, né? Mas quem estuda dentro da área tem professores, pessoas que vão orientar em seu trabalho, tá? E aí, de acordo com a imagem, a primeira questão, a gente vai escrever sobre o tema a partir da sua experiência. Então, vocês vão escrever sobre a importância do professor e da formação dos indivíduos, tá? É pessoal, tá? E eu disse a vocês que cada um colocaria a sua visão, que em sala nós iríamos debater. Que seria semana passada, como nós não tivemos aula, né, e eu percebi em algumas respostas que eu já recebi, a maioria colocou que sem o professor as pessoas não conseguiriam se formar, as pessoas não poderiam ter um bom trabalho, colocaram que a importância do professor é muito grande, pois é ele quem auxilia, quem encaminha os alunos, tá? Foram mais ou menos essas as respostas que eu recebi. Na 3, em parejas discutem sobre as perguntas e a seguir, e luego habla com a toda turma. Como nós estamos em semanas de aulas virtuais, nós vamos debater com a turma, mas eu vou comentar as respostas que eu recebi, tá? Que problemas crees que a profissão de professor enfrenta em los dias de hoje? A maioria colocou indisciplina, indisciplina. Colocaram também respeito e valorização de trabalho. Então, são as dificuldades que o professor enfrenta. Indisciplina dos alunos, desvalorização do trabalho do professor, isso é fato, né? Nós temos pessoas, governos, o país em si, ele não valoriza como deveria valorizar o trabalho do professor, tá? Não querendo que o professor seja algo além das outras profissões, mas é o professor que informa todas as outras profissões, né? E também sobre as dificuldades encontradas por alguns professores, principalmente em rede pública, né? Falta de materiais, a merenda escolar, que os alunos acabam também com isso, dificultando o trabalho do professor, tá? E lá B, qual é o seu papel como aluno para a contribuição e melhoria do trabalho de professor em aula? Então, a maioria colocou que os alunos precisam ser mais respeitosos, ter mais respeito, né, para melhorar a aula do professor,
fazer silêncio, prestar atenção na aula. Então, foi alguns critérios que foram colocados pelos alunos que responderam à atividade, tá bem? O certo é que a educação não se faz sozinha. Então, professor algum, ele conseguirá fazer a educação sozinho, né? Porque para existir o êxito do professor, precisa também existir o êxito do aluno, do estudante. Então, como eu disse a vocês, é uma via de mão dupla, todos caminhando juntos, e é uma relação ganha-ganha, tá? A gente tem que pensar que é ganha-ganha. Quando o aluno ganha, o professor ganha também. Quando o aluno consegue, o professor consegue também, né? Como eu disse a vocês, mesmo longe, nós ficamos felizes por cada voo, por cada degrau alcançado pelos nossos alunos, né? E isso é muito bom. Eu digo sempre que a contribuição do professor na vida do aluno é muito grande, mas a contribuição do aluno na vida do professor é enorme, né? A gente aprende muito em sala de aula, porque a gente convive com pessoas diferentes, a gente aprende sobre respeito, a gente aprende sobre empatia. Então é muito valioso ser professor, e é muito valioso também ver nossos alunos alcançarem o que desejam, tá? Então é uma relação que é uma relação que exige, né, empenho, dedicação, mas também que os frutos, quando vêm, são frutos muito bons, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, correção da atividade, meus queridos. Espero que quem ainda não fez a atividade, né, agora possa fazer, para que fique com sua matéria em dias, que consiga aprender e que faça uma leitura do texto, que é bem claro, muito bom, tá bom? Besos, hasta nuestra próxima clase. Buenos estudios, buenas tareas y hasta luego.